Gente querida do Terror Nádia, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, é um prazer enorme estar aqui, podendo tornar público esse relato. Uma experiência vivida por mim na juventude. Algo que me marcou muito. Trouxe lições maravilhosas. Ajudaram a formar o homem que sou hoje, com todos os defeitos, mas com muito menos que poderia ter se não considerasse a importância do livre-arbítrio. O meu nome é Alex, Alexandre, também o Lelê entre os amigos e familiares. Eu sou mineiro. Sou mineiro, atleticano. Sou mineiro da gema. O mineiro que gosta de pão de queijo. O mineiro que cresceu numa comunidade baseada no filho de quem? Se você não é de Minas e não entendeu, bastava alguém chegar, se apresentar ou querer fazer amizade e a pessoa não conhecer, ela já perguntava: você é filho de quem? Porque a comunidade era muito pequena e não era assim muito distante de outras. Tanto que tradicionalmente, se você fosse perguntar quanto tempo demoraria para chegar em outra vila, a resposta seria sempre a mesma: não, é pouco, é logo ali. O logo ali do mineiro. Mas tive uma infância feliz. Éramos minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo, o Dudu, e eu, o Lelê. Era um sítio. Ali nós plantávamos para o nosso consumo e os ovos, no grande, pequeno aviário que o meu pai tinha, era para o nosso sustento. Vivíamos bem. Meu pai trabalhava muito, porque ele colhia uma média de 400 ovos dia. Não dava para ficar rico, mas ele já tinha sua freguesia, e de tantos em tantos tempos, normalmente assim de segunda, sexta, ou terça e quinta, dependia muito da época, ele lotava sua carroça, ia para o comércio da vila entregar. Tinha alguns compradores, consumidores diretos, que ele, por uma questão de lealdade incrível, não vendia para esse povo com preço abaixo do que os comerciantes vendiam. As pessoas preferiam comprar dele, principalmente aquelas que ficavam no meio do caminho, então era cômodo, ele entregava em casa. E nessas entregas, eu ia sempre. Eu adorava, porque eu estudava à tarde e dava certo. A gente saía de manhã cedinho, fazia a distribuição, e meu pai voltava, eu ficava na escola, e depois eu ia caminhando para casa, porque, como eu disse, a escola era perto, era logo ali. E para mim era fácil, às vezes, até pegar carona. Porque mesmo que a pessoa fosse estranha, se perguntasse para mim se você é filho de quem, todo mundo conhecia meu pai. Aí teve uma certa tarde, já ali por volta de uma e pouco, era a última entrega do meu pai. E eu iria para a escola. Deixaria e ia para a escola. Mas eu tinha que comer alguma coisa. Então ali na parada da venda, os mais antigos sabem do que eu estou falando, os mercados da época, era a venda. Era o balcão, tinha aquelas balanças de peso, tinha aquelas tulhas, uma concha.
Então você comprava feijão, arroz, tudo tirava da tulha. Era maravilhoso. Tinha as linguiças penduradas, tinha o queijo bom. Aí ninguém vai discutir, né? Queijo mineiro é queijo mineiro. Tinha uns pães que a dona Dalva fazia. Ela também fazia uma comida, se a gente pedisse. Sabe? Tinha um feijão tropeiro, um toicinho, couve. Nossa Senhora! E é ali que a gente almoçava, porque além de ser a venda, que a freguesia chegava no caderno, que todo mundo vendia no caderno, inclusive meu pai. Ia vendendo, 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 vendendo. Chegava o dia da cobrança e ia lá, maravilha. Também tinha as mesinhas, né? E o balcão, onde dava para tomar uma... Normalmente era pinga, cerveja muito pouco. E a cachaça mineira também. Dizem ser uma das melhores do país. Não sei, porque apesar de ser mineiro, eu não sou um consumidor de cachaça. Questão de opção. Meu pai gostava da pinguinha. Nunca nos falou para não beber. Mas não era do meu agrado. Eu gostava mesmo era das gasosas. Oh, meu Deus do céu. Aqueles refrigerantes eram bons demais. E ali na venda vinha sempre o Altemir. Altemir. A dona Dalva era um doce. A dona Dalva era um anjo. Ela tratava todo mundo muito bem, sempre com um sorriso. Já o seu Afonso, o marido dela, era mais fechadão. Então eles formavam uma boa dupla, porque a dona Dalva atraía, cativava os fregueses, e o seu Afonso mantinha a ordem na casa. Também era um cavalo grande. E o Altemir? Bom, o Altemir era muito chato. O Altemir era aquele bêbado chato, não tem coisa mais chata que um bêbado chato. Ele ia pra lá, sentava na beira do balcão, começava a beber. Aí começava com aquelas conversas, queria brigar com todo mundo. A dona Dalva ia daqui, dali, ele respeitava muito ela. Mas se chegasse alguém diferente, ele já pedia para pagar uma pinga, o cara era um porre, literalmente falando. Mas ele tinha uma história muito triste. Porque, segundo contava, o Altemir era um jovenzinho que ele rezava para dois deuses, o que estava no céu e o seu pai. Seu pai era o seu ídolo, seu amigo, seu parceiro. Altemir sentia pelo seu pai algo tão grande que algumas pessoas diziam até que era normal. Ele o admirava. E eu não conhecia o pai do Altemir, mas quem conheceu disse que realmente era um sujeito espetacular. Mas diz que numa tarde fatídica, Altemir vinha com seu pai da carroça e foi atacado por dois sujeitos. Os caras pediram carona, eles pararam. Só que os dois sujeitos queriam roubar. Eles não eram da região. Estavam fugidos. Eram fugitivos de uma delegacia. E com certeza estavam precisando de dinheiro, de transporte. Anunciaram o assalto com uma faca e naquela de defender o filho, o pai do Altemir resistiu e foi covardemente assassinado. E quando os caras estavam furando ele gritava para o Altemir: foge, filho, foge, foge. E ele fugiu, ele correu. Porque se ele ficasse ali, com certeza seria morto também. Mas de longe, ele viu o crime acontecer. Aí jogaram o seu pai na estrada, no chão batido, como se fosse um saco de batatas. Quando foram embora, o Altemir veio, pegou seu pai, assim, na cabeça, tá deitado assim, colocou a cabeça dele e dizia: pai, tu vai ficar bem, tu vai ficar bem, tu vai ficar bem. Diz que o homem só botou a mão no rosto do filho, assim, a mão toda ensanguentada, e disse:
Se prepara, filho. Esse mundo não é fácil. E agora você está por você. E pá. Dizem que Altemir, com a mão, o rosto tudo cheio de sangue, urrava. Mas urrava de ódio. Ele urrava e dizia para os dois malfeitores que iam já no fundo: vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Isso não vai ficar de graça. Hoje eu estou enterrando tudo de bom que o meu pai me ensinou. Estou mandando Deus para o lugar onde todo traidor tem que ir. Ele não protegeu o meu pai. Ele traiu a minha confiança. Hoje eu me associo ao demônio e quero rir o dia que eu souber que vocês pagaram e sofreram muito. Seu Romário. Diz que a cena foi terrível. A cena foi terrível. E claro, Altemir seguiu sua vida, trabalhando com sua mãe. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Nem tanto de passar necessidade. Não, ele não passou necessidade. Porque a família da mãe dele, a família do pai dele tinham vários filhos, vários tios, vários primos, era uma família unida. Todos tinham seu sítio, todos tinham sua vida. Se ajudaram. A sua vida, assim, se é que dá para considerar dessa forma, pelo menos no termo prático, continua a mesma. Mas o ódio que nasceu dele, ou o ódio que nasceu nele, o transformou no que estava ali na minha frente. Um homem que nunca teve família, um homem quieto, um homem cheio de ódio, um homem estranho. E dizem que os tais dois fugitivos alcançaram seu intuito e conseguiram realmente, por algum tempo, sumir. Claro que a procura continuou, investigações, e pasmem, aqueles dois indivíduos, eles tinham família. E os dois sofreram muito, porque perderam todas as pessoas que mais amavam. Tanto que os moradores aqui da região que eu vivia diziam: não, deixa o Altemir quieto porque ele tem impacto. Ele tem impacto. E também, quem presenciou diz que quando aqueles dois indivíduos sofriam a dor da perda, os dois falavam sobre a presença de uma mulher diabólica que passou a fazer parte da vida deles, e toda vez que eles viam um ente querido definhando, sofrendo, eles enxergavam aquela mulher rindo da cara deles. Era algo absurdo, mas se você for para Minas, olha, se não estiver preparado, não vai conseguir dormir à noite, de tantas histórias que aquela região que o povo conta é coisa de, olha, de arrebentar, não brinca não. Mas o Altemir estava ali, todo mundo até ponderava, todo mundo até, sabe, deixava para lá, tinha pena. Mas naquele dia, sei lá, ele estava transtornado, e Dona Dalva
chega para ele: meu filho, por favor, vai para casa. Diz que ele deu um berro assim na nossa frente, que todo mundo ouviu. Eu não sou teu filho, sua cadela. O Afonso, velho, saiu de trás do balcão. Uma mão assim, no cangote, outra na bunda, 3 passos e tchum! Lá estava o Altemir, no meio da rua, entre as carroças, sabe, a meia dúzia de carros que tinha na época. Mas saiu que saiu. Quando ele levantou, todo sujo, ainda meio que ensanguentado, ele virou e disse: isso não vai ficar assim. E Afonso falou: tu nunca mais vai botar os pés aqui. O Altemir saiu rindo. Senhor Romário, não demorou 6 meses e Dona Dalva, o grande amor da vida de Afonso, definhou até a morte. Olha, foi um choque para a cidade, foi um choque para a vila, para a comunidade, porque todo mundo conhecia a venda do seu Afonso e todo mundo amava a Dona Dalva. Claro, os médicos diagnosticaram um problema sério no fígado, uma doença violenta, que na época eu lembro que falaram, mas eram uns termos meio esquisitos, né? E ela morreu de morte natural. O meu pai gostava muito do seu Afonso. Gostava muito do seu Afonso. Da Dona Dalva, então, nossa senhora. Ela acabou sendo enterrada, velada, enterrada. Seu Afonso, em desespero, fechou a venda, porque ninguém queria comprar. Mas o mais impressionante é que quando ele estava se preparando para deixar a comunidade, depois ele contou isso para meu pai, quando ele estava ali fechando o negócio que construiu junto com a mulher da sua vida, sua única companheira, porque eles não tiveram filhos, ele viu entrar uma mulher diabólica. Aí ele estava de costas assim, virou e disse: estamos fechados. Eu olhei para ele, riu e disse: eu sei, e deu-lhe uma risada. Quando deu aquela risada, ele ficou paralisado e disse: quem é a senhora? Diz que aquela mulher sumiu na frente dele. Imaginem isso para uma região que adora aumentar. Claro que ninguém acreditava assim, mas também ninguém deixava de acreditar. E cada vez mais ficava complicado para o Altemir continuar naquela cidade. Pessoas passaram a rejeitá-lo. Aquele que todo mundo respeitava, que tinha pena, se transformou numa pessoa assim, persona não grata. Então ele ficou mais solitário ainda. O tempo passou. Aí eu estava com os meus 16 para 17 anos pensando se ia prestar serviço militar ou não, porque na época era obrigatório o moleque, ao completar 18 anos, ir para o exército, para a marinha, para a aeronáutica. Só não iria quem fosse muito baixinho. Não era o meu caso. Eu sempre fui um vara-pau. Se tivesse pé chato, não era o meu caso também. Ou, se fosse arrimo de família, que dava o sustento, também não era o meu caso. Finalmente, se morasse numa zona agrícola, aí eu entrava. Então, prestar o serviço militar, para mim, seria opcional. Mas a ideia me agradava. Pelo menos sair um pouco da vila, conhecer outros lugares.
Uh-oh. Hoje, 13 de dezembro de 2024, a 11 dias do Natal, a 18 do Réveillon, mais um ano que se encerra, mais um vídeo que estamos editando e mais uma vez aqui para fazer o pedido. Ajude o Terror Nadina a alcançar seus objetivos. Tá complicado, tá difícil. Acredito que seja para todo mundo que comece sem ter assim uma propaganda, alguém conhecido, aquele que começa de baixo, contando apenas com os seus amigos, os seus inscritos, aqueles que realmente abraçaram o canal. Então eu peço, se você é um Nadina, se você se identifica com o que a gente acredita, que o sobrenatural não é sinônimo de terror, de pânico, de medo, é apenas o desconhecido. Se você acredita, se nós não encontraremos as respostas, que não são poucas, que possam tirar as nossas dúvidas sobre o sobrenatural, apenas repetindo perguntas, se você crê realmente que o importante é interagir, analisar, estudar, aprender, principalmente com experiências de gente igual a gente, então, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, clique sino de identificação para receber mais vídeos por nós produzidos e principalmente comente, porque ao se inscrever, deixar o like e comentar, você registrará a sua presença, mostrando que o canal tem um bom conteúdo, que atrai cada vez mais pessoas, assim quem sabe a plataforma comece realmente a notificar os vídeos por nós produzidos. Então contamos com você. E se achar que a gente merece, então envie-nos um Pix, qualquer valor. Porque por não termos ainda alcançado as metas impostas pela plataforma Canais Novos, que são 1000 inscritos e 4000 horas de visualização ano, não estamos monetizados e o dinheiro é importante. Sempre lembrando de agradecer de coração aqueles que enviam suas experiências via e-mails, porque esses relatos são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Pois é, seu Romário, eu estava dividido. Um lado meu queria permanecer no sítio, porque ali era o meu lugar. Já o outro sonhava com novas descobertas. Aprender um pouco de mundo. Mas eu também pensava no meu pai. Porque eu ajudava muito meu pai. O Dudu, ele ainda era uma criança, porque ele era muito mais novo que eu. O Dudu era uns 5 anos mais novo que eu. E realmente, o Dudu, ele tinha um carinho pela terra. Ele era, assim, um agricultor. Então o aviário, os ovos não o atraíam muito. Ele gostava de plantar, principalmente frutas cítricas. O cara tinha uma mão abençoada. O pai deu um pedacinho de terra para ele lá. Rapaz, o moleque... Minha mãe dizia que se ele plantasse umas pedras no chão, nascia uma montanha. E as árvores dele foram para frente, davam frutas. Tinha laranja, tinha figo. Tinha até o que as pessoas duvidavam que iria dar certo naquela terra, naquele clima, né? Ele tinha um carinho por aquilo. Nossa, o Dudu era um cara maravilhoso. Dudu, meu Deus do céu. E olha que era um piá. Sabe, embora fosse compridinho assim, era uma criança. Mas trabalhador. E queria ver Dudu feliz é quando ele chegava na sua árvore, assim, você chegava do lado, ele pegava, ó, pode escolher a fruta. Todas estão doces. Então, a gente sabia que estava nascendo ali um produtor de laranja, sei lá, sucos. Enfim, ele poderia escolher o produto que quisesse se dedicar, porque o que ele escolhesse era. Mas e o aviário do meu pai? Como seria? Como seria? E uma hora meu pai ia cansar. Então eu vivia nessa dúvida. E estávamos lá em casa. Eu,
pensando no meu futuro e pensando na Aninha. Ai, a Aninha. Nossa. A Aninha é uma vizinha nossa. Crescemos juntos. E ela estava com 15 anos. Eu ia fazer 17. Eu só não ficava me imaginando com a Aninha nos momentos que eu realmente estava com ela. Sempre no meio de um brejo, sempre num canto, que a vantagem de morar nesses lugares é isso, o lugar não falta, né? Nossa. Eu estava assim, mas de 4 pela Aninha. E era outra razão, né? Eu digo, ai meu Deus, se eu for pro exército, o fogo que essa menina tem não vai ser o rio que vai apagar, não. Eu vou perder a Aninha, pensava eu. Eu tinha aqueles conflitos de adolescente. Eu tinha que decidir o meu futuro. E estávamos nós ali em casa. Nisso chegou o Altemir. Chegou o Altemir, mas o cara já estava assim, não sei nem de onde ele vinha. Aí chamou meu pai chegou perto dele. Ele disse assim: eu vim aqui lhe prestar um serviço. O senhor não merece, mas eu vou lhe ajudar. Eu falei, ué, no que você pode me ajudar? Ó, esse pirralho aí, ó, ele tá se deitando com a filha do Marcola lá na barranca do rio. E se o Marcola descobrir, ele vai matar esse moleque. Aí meu pai olhou para ele assim e disse: mas como é que o Marcola pode descobrir? Só se alguém contar. Você contaria? Ele disse: se continuar essa pouca vergonha eu conto. Porque eu vi essa menina crescer. Meu pai disse: eu tô achando que o teu problema é outro. Tu tá interessado na filha do Marcola. E se tivesse? E se tivesse? Tá na hora de eu encontrar uma mulher pra mim. Então manda esse moleque aí parar com isso, senão vai ser comigo. Meu pai chegou, vai ser contigo o quê? Tu acha que eu tenho medo de ti? Sai das minhas terras. O Altemir simplesmente puxou a faca. Quando puxou a faca, meu pai deu. Puf! Ele desceu para trás. Ele pegou, levantou, só olhou para meu pai assim, deu uma risada e saiu. Seu Romário, por essa luz que está me alumiando, meses depois, nós estávamos enterrando o Dudu, que de um menino lindo, saudável, feliz, virou um moleque triste, quieto, foi definhando, até o dia da extrema-unção. O meu pai, a minha mãe, na época eu até pensei, poxa, eles gostavam mais do Dudu. Aquilo meio que doía pra mim. Mas depois eu digo, pô, mas cara, tu tá com um pouquinho, tá com 18 anos, tu é um homem, tá com esses sentimentos de ciúme do teu irmão. Meu Deus, para com isso. Para com isso. Meus pais estão sofrendo porque tudo foi. Se fosse eu, talvez eles estivessem sofrendo o mesmo. Porque com certeza, nós dois, o Lelê e o Dudu e o Lelê, eram a razão do meu pai viver. Para com isso, para com isso. E essa coisa que dá na cabeça da gente se transformou num ódio mortal quando eu vi aquela mulher diabólica
entrar no meu sítio rindo. Eu digo, meu Deus do céu, será que eu estou vendo coisas e do outro lado da estrada estava o Altemir? Seu Romário, eu entrei dentro da nossa casa, peguei uma espalha-chumbo que o meu pai tinha, saí andando e mirando. E não pensei duas vezes, mandei bala. Aquele vagabundo despinguelou estrada fora. É a tal da mulher diabólica. Nada, minha mãe veio correndo, meu pai veio correndo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando eu contei, meu pai falou, eu não duvido. E pode ter certeza que isso não vai ficar assim. Eu digo, vai, pai, vai. Pai, pelo amor que eu tenho por ti, pelo amor que tu tinha pelo Dudu, eu tenho pelo Dudu, pelo amor que tu tem pela mãe, tu vai prometer aqui agora para nós que não vai fazer nada. Ele disse assim, mas alguém tem que parar esse monstro. Eu falei, quem vai parar é Deus. Promete, pai. E o meu pai prometeu. Bom, eu fiquei aliviado, porque meu pai era do tempo que fio de bigode valia muito mais que papel assinado. Se ele prometeu, está prometido. Só que eu menti para o meu pai. Não era Deus que eu estava pensando, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Eu ia fazer o serviço, porque de alguma forma eu fui o responsável pela confusão entre meu pai e o Altemir. Eu fui o responsável daquela mulher diabólica tá dentro do pátio da minha casa. E o ódio que eu sentia por aquele cara era algo monstruoso. E eu já estava simplesmente, quando meus pais entraram em casa, eu peguei a estrada. Quando eu peguei a estrada, eu pensei, ele deve estar perto. Não vou nem conversar. Quando eu estou indo, eu enxergo o louco. Ele estava parado assim, encostado num moirão, meio alucinado ainda. Aí quando ele me viu, ele disse, o que você quer? Eu digo, você sabe o que eu quero. Acabou tua sociedade com a mulher diabólica, seu súdito do demônio. Ele me disse assim, isso, dá no meio dos olhos, acaba com esse meu sofrimento. Seu Romário, quando eu pensei em mirar, eu vi os olhos do Altemir. Ele falou assim, meu Deus, o que é isso? Eu olhei para trás. Era o Dudu. Era o Dudu que vinha caminhando. E tinha uma luz em torno dele. Era algo assim, que eu digo, meu Deus, eu comecei a congelar. As árvores em volta, começaram assim, um movimento suave. Olha, era um calor do cão. Eu estou falando da Zona da Mata, em Minas. Ele veio com aquele sorriso e disse simplesmente, meu irmão, se você atirar nesse homem, estará matando o nosso pai, a nossa mãe, e tirando a minha vida pela segunda vez.
agora é com você. Aí quando eu olhei aquele cara na minha frente, paralisado, eu com meu irmão do meu lado, e a espalha-chumbo na mão, e o ódio crescente, eu vi aquela mulher diabólica ao lado de Altemir, olhando para mim, sorrindo e dizendo: atire, meu filho. Se livre desse ódio que está dentro de você. Eu tinha que decidir. Eu tinha que decidir. Eu olhava para aquele monstro. Eu lembrava da Dona Dalva. Eu lembrava do Dudu. Eu sentindo a presença do meu irmão do meu lado, eu lembrava da Dona Dalva e lembrava dele. Mas não lembrava com ódio no coração, com a dor da perda. Eu lembrava do quanto eles foram em vida lindos. Porque eles tinham luz, eles tinham bondade. E aquelas duas criaturas na minha frente, eu tinha que simplesmente ignorar. Porque nem piedade podia sentir, porque piedade também é um sentimento ruim. Ignorar. Eu fui caminhando em direção àquele homem, que continuava ali me olhando. Mas fitei assim, olho no olho. E disse: eu não tenho por que odiar ou matar você, porque você já está morto há muito tempo. Aí aquela mulher diabólica perdeu aquele sorriso e falou assim: não, mate. Eu olhei para ela e disse: se você procura outro escravo, escolheu a vítima errada. Virei as costas, saí andando. Saí andando. E quando eu estava retornando assim, eu não vi mais Dudu. Mas eu estava, sabe, me sentindo aliviado. Aliviado. Eu ouvi um grito do Altemir. Uma coisa... Mas não quis nem olhar para trás. Porque, seja lá o que estivesse acontecendo com ele, eu tinha certeza que na minha vida e na vida da minha comunidade, Altemir e Mulher Diabólica eram página virada.